Sim, Vamos sim. lá. É, Só para lembrar, né, que hoje a gente está iniciando, então, no dia 6, Panorama do Antigo Testamento, a primeira parte, porque, como é um conteúdo mais abrangente, a gente vai fazer em duas etapas aí. Eu acho que a gente vai fazer uma jornada bem legal juntos. Ah, e hoje a gente começa aqui a aula Panorama do Antigo Testamento. Então, é interessante a gente pensar, né, o que é um testamento. O significado dessa palavra é aliança, é um acordo baseado num compromisso mútuo. Então, essencialmente, Deus estabelece uma aliança com Abraão e depois Israel. Então, o Antigo Testamento é o relato de Deus agindo na história para redimir a humanidade e serve como um prelúdio, né, como um início, uma introdução para uma nova aliança, que Deus, na verdade, estabeleceria com toda a humanidade por meio de Jesus. Eu vou falar mais disso adiante. Agora, quando a gente pensa nos livros do Antigo Testamento e na Bíblia hebraica, a gente tem a palavrinha Tanakh. E para o judeu, Tanakh significa Antigo Testamento. E é um acrônimo, ou seja, é aquela abreviação de ideias juntas. Então, para vocês terem uma ideia, esse tá vem de Torá, certo? E Torá significa lei ou instrução. Essa palavrinha do hebraico Torá foi traduzida para o grego como Pentateuco. Então, penta é 5 e teuco é rolo, ou seja, é livro. Então, Pentateuco é a ideia dos 5 livros de Moisés, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá. Depois a gente tem ali no acrônimo, naquela palavrinha Tanakh, o Na, que significa Neviim, ou seja, são os profetas. E é interessante a gente refletir um pouquinho aqui juntos, porque na nossa Bíblia nós temos uma ideia dos profetas maiores e os profetas menores, né? Os profetas maiores de Isaías, Jeremias, e eles são maiores não é porque eles são mais importantes do que os profetas menores. Às vezes a gente pode confundir isso, mas é porque eles escreveram mais coisas, é porque a obra deles é mais volumosa, é nesse sentido que existe essa classificação de profetas maiores, porque ministerialmente falando, o trabalho deles foi igualmente importante, não teve diferença, né? Agora, é interessante que na Bíblia hebraica, além desses profetas que a gente conhece na nossa Bíblia, também são incluídos como livros proféticos o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis. É interessante que na Bíblia hebraica tudo isso é colocado dentro da mesma categoria, da mesma divisão. A próxima divisão, que vem do, né, KW ali, é do Ketuvim. Significa os escritos. E essa divisão da Bíblia hebraica vai trazer escritos de vários gêneros literários. A gente pode pensar, por exemplo, numa literatura devocional, de adoração, que é representada pelo livro dos Salmos, que vai entrar aí nessa classificação, né, Ketuvim. A gente pode pensar também numa literatura sapiensal, né, que é de sabedoria. Então, a gente encontra nessa divisão livros como Provérbios, Eclesiastes, até mesmo o livro de Jó. Tem o gênero também, né, do poema lírico, de amor e romance, que também é o livro de Cântico dos Cânticos.
Então, a gente tem gêneros diferentes que aparecem nessa última divisão da Bíblia hebraica, o livro de Daniel, Esdras, Neemias, que são livros que trazem mais registros históricos, autobiográficos, e Crônicas vai ser o último livro dessa divisão na Bíblia hebraica. Olha que interessante, né? Porque na nossa Bíblia, Crônicas não é o último livro do Antigo Testamento. Ele está lá, mais ou menos, ali, depois no meio, né? E é interessante a gente ter essa noção. E, aliás, o número de livros da Bíblia no hebraico são 24 livros, e difere, né, da nossa Bíblia atual, que em português seriam 39 livros no Antigo Testamento. Só que, na verdade, não é porque os livros são diferentes ou está faltando livros na Bíblia hebraica, é simplesmente porque eles são organizados de forma diferente. E algo interessante quando a gente pensa em Jesus é que depois da sua ressurreição, lá no caminho de Emaús, ele explicou para os discípulos que ele encontrou, né? Jesus já estava ressurreto, e daí a Bíblia fala que ele fez uso, Jesus, das 3 seções das Escrituras Sagradas para explicar sobre o Messias, para falar sobre o Messias. Interessante, né? E isso está ali em Lucas 24, você pode anotar depois o versículo 27, 44, que vai trazer justamente essa informação. A igreja primitiva e os seus primeiros líderes cristãos, que eram judeus, cria que toda a Bíblia judaica apontava para o Messias. A gente vê evidências disso, por exemplo, lá em João, no capítulo 4, versículo 29, quando a samaritana chega lá para o povo dela e fala, será que eu encontrei o Messias? Né? A gente vê evidência disso também lá em Atos, no capítulo 3, versículo 29 ao 25, né? Em que, na pregação de Pedro, ele diz que de Samuel em diante, todos os profetas anunciaram a vinda do Messias. Interessante isso. Então não dá para falar de cristianismo sem nós conhecermos um pouco do judaísmo. Jesus era judeu e ele lia o Antigo Testamento na forma da Bíblia hebraica. É importante nós termos essas noções. Um outro aspecto do Antigo Testamento é o gênero. Então a Bíblia hebraica contém uma única narrativa, contudo, não é escrita como um romance, ou seja, não é um único gênero, como acabamos de falar, né? A gente encontra nas páginas do Antigo Testamento gêneros diversos, como poesia, história, profecia. Isso significa o que na prática? Que nós precisamos de treino para ler a Bíblia. A intenção com essa aula é a gente jogar um pouco de luz sobre os principais gêneros da Bíblia e ensinar você a tratá-la não de acordo com os seus próprios termos ou a sua maneira, mas de acordo com os próprios termos da palavra de Deus. Então, se é poesia, a gente precisa respeitar o texto como poesia e eu não posso usar uma interpretação literal, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho disso. Então a gente precisa saber navegar pelos escritos bíblicos, respeitando os gêneros peculiares da palavra de Deus, para poder extrair sentido para a nossa vida, para extrair uma interpretação que de fato pode transformar as nossas vidas. Um outro aspecto interessante do Antigo Testamento é a data e cronologia. Esse primeiro testamento foi escrito ali em torno mais ou menos de 1000 antes de Cristo. Né? Alguns historiadores dizem 1300, outros 1200. Né? Até quando? Isso tudo foi sendo escrito até 400 antes de Jesus. Consequentemente, foi reunido de forma gradual. Seus livros constituintes foram escritos em muitos países,
incluindo Israel, Babilônia, né, que hoje é próximo do Iraque moderno, e Pérsia, que hoje é próximo do Irã. Alguns elementos são anteriores a 1000 a.C., e parte da edição final pode ter sido feita no período intertestamental, que é aquele período que o Serjão fez uma série super legal para a gente, né? Que são os 400 anos ali antes da vinda de Jesus. Agora, para o espanto de muitos leitores, o Antigo Testamento não é totalmente cronológico. Tem um pouco de solavancos, especialmente nas partes do meio. Mas se obtivermos a visão do quadro todo com antecedência, poderemos ler a Bíblia em qualquer ordem. Do mesmo jeito que nós assistimos o nosso filme favorito, né? A gente pode começar do final, começa do meio da história, mas a gente não fica desorientado. Por quê? Porque a gente tem uma noção do quadro geral. E uma forma que eu gosto de estudar a Bíblia, pessoalmente, eu gosto sempre de ler a Bíblia por livros, né? Tem gente que gosta de ler o Novo Testamento primeiro, tem gente que vai lá, faz estudo de tópicos, mas uma forma que eu tenho visto que é eficiente para o estudo da Bíblia, a gente está falando do Antigo Testamento, é fazer a leitura dos livros, porque assim a gente vai tendo uma compreensão do todo, da unidade do texto, sabe? O desenrolar dele, do começo, meio até o fim. E a gente vai cada vez melhorando a nossa percepção da mensagem bíblica, né? Então fica a dica para vocês. Um outro aspecto interessante são os capítulos e versículos. É impressionante como temos capítulos curtos na Bíblia, com normalmente 1 ou 2 parágrafos. No entanto, um capítulo encabeça um assunto. Os números dos capítulos não foram inseridos ou padronizados até o final da Idade Média. Olha que coisa! Então, nessa Bíblia hebraica, não existiam números nem capítulos. Os números dos versículos foram adicionados lá em meados do século XVI. Olha só, muito mais próximo de nós, né, do que era para as pessoas daquela época da antiguidade. Ainda que esse sistema numérico seja útil para referência, é muito importante a gente lembrar que isso não é inspirado por Deus. Tá? Mesmo que coincidências numéricas agradem muitas pessoas que buscam alguns padrões místicos na Bíblia, né? 666, e vai lá, encontra o número 6 em outro lugar. Nada desses números são inspirados, né? Eu estou dizendo os parágrafos, ou melhor, capítulos e versículos, tá? O 666 é uma outra coisa. Então pode levar um tempinho até você se acostumar com esse sistema, mas no final ele te ajudará a navegar de forma mais eficiente pelos 1189 capítulos e aproximadamente 31.000 versículos da Bíblia. Reiterando, né, a ideia, sempre leia livro por livro, porque assim você vai aprender o contexto. Tá? E eu vou falar mais um pouquinho disso adiante, o perigo da gente ler versículos bíblicos fora do contexto. Tá? Então, resumindo, a Bíblia é mais uma biblioteca do que um livro em si. O Antigo Testamento consiste em 3/4 da Bíblia, ou seja, a gente está falando de 75% das Escrituras, né? São 39 livros de 66, escritos num período de muitos séculos, em muitos países e por muitos escritores do mundo antigo. Por não ser totalmente cronológico, precisa de algum cuidado na leitura que pode ser ajudada, né, com a sequência de capítulos e versículos, só lembrando que eles não são originais.
Tudo bem? Tranquilo até aqui? Joinha? Então prossigamos. Olha só, quem que seria o personagem principal da Bíblia? Para pensar. Claro, não é ninguém menos do que o próprio Senhor Deus. As Escrituras falam eloquente e consistentemente de um único Deus. Olha só em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Também a gente vê lá em Efésios, desculpa, eu coloquei Deuteronômio ali, é um errinho, gente, de digitação, mas na verdade é Efésios, no capítulo 6, versículo 4, que diz: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu destaquei ali a palavra um só Deus. Então não existe um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento, né? Pois o Deus que nós adoramos, ele não muda de forma, ele não muda a personalidade dele ou quem ele é. Ele é o mesmo Deus, né? Nos dois testamentos. Olha só essa escritura que incrível, lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Né? Então, a sua natureza, o seu caráter são os mesmos em ambos testamentos. Uma coisa interessante que às vezes as pessoas dizem, é que o Deus do Antigo Testamento é perverso, é mau, ele é vingativo, ele mata pessoas. Mas quem fala essas coisas não conhece a Bíblia, não conhece o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem passagens belíssimas que falam do amor de Deus pela humanidade, né? Por outro lado, alguns dizem, mas Jesus é só amor, né? Só que se você parar para pensar, no Novo Testamento, a ideia de inferno sai da boca de Jesus. Jesus, no Novo Testamento, fala mais de inferno do que céu. Então, às vezes, a gente tem esses conceitos errados de deuses diferentes na Bíblia. E não é. O Deus do Antigo Testamento, ele é paciente, ele enviava os profetas, ele fornecia rotas de fuga para proteger pessoas. E ele pode ter lidado com o povo de formas diferentes, debaixo de uma aliança, do que debaixo de outra. Mas isso não quer dizer que há dois deuses na Bíblia, um selvagem e o outro bom. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e para a nova aliança, na qual todas as pessoas teriam acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Isso você pode ver lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 18. O Antigo Testamento lançou as bases do Novo Testamento. Como é dito, né, essa é uma frase famosa, o Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido e o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Tá? Agora vamos pensar um pouquinho num tema também interessante que abrange o Antigo Testamento e também ele desemboca, né, no Novo Testamento, que é o propósito universal de Deus. Assim, resumindo, em simples palavras, o propósito universal de Deus é alcançar todas as nações. Então, de todos os povos da antiguidade, Deus escolhe os judeus. Essa escolha não foi com base no número, na integridade, no mérito
e nem tampouco na bondade dos judeus. Mas Deus foi fiel à sua promessa a Abraão, pai dos judeus, e abraçou estes por amor. Em sua promessa a Abraão, entre várias bênçãos, Deus afirmou que a descendência de Abraão seria uma dádiva para todas as nações do mundo, que os judeus seriam, como diz a Escritura lá em Êxodo 19:6, um reino de sacerdotes para o mundo. Pense, qual que seria a função de um sacerdote? É levar Deus para o povo e levar o povo para Deus. Mas Israel continuamente falhava em cumprir este propósito. Não entendiam que Deus não os tinha escolhido para excluir os outros povos, mas para incluí-los no final. O plano de Deus era que os judeus e os gentios, gentios é o nome dado às outras nações pelos judeus, teriam juntos a mesma oportunidade de se relacionar com Deus. Cada vez que Israel desapontava, Deus enviava seus profetas para alertar que o amor de Deus não era parcial. Israel era uma nação singular por ter recebido a aliança, a lei de Moisés e o chamado para servir o único Deus. Porém, ela não era singular como se Deus não tivesse mais nada a ver com o resto do planeta. Nesse sentido, Deus deixa claro, lá em Isaías, no capítulo 49, versículo 6. Olha o que Deus diz para o judeu. Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E a gente sabe que essa salvação é também uma referência a Cristo, o Salvador do mundo que todos os povos deveriam igualmente conhecer, não apenas os judeus. Então, como Israel deixa a desejar em seguir os propósitos maiores de Deus de alcançar os outros povos mundiais, essa missão passou a ser delegada para a igreja formada por Jesus. Esse grande tema do propósito universal de Deus continua nos livros do Novo Testamento, com Jesus dando ênfase a isso no seu ministério, até fazendo disso o tema do seu primeiro sermão na cidade natal de Nazaré, razão pela qual seus conterrâneos tentaram jogá-lo de um penhasco. E isso você pode notar, está lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 14 ao 30. E não é de surpreender que o Novo Testamento termina com uma visão totalmente inclusiva e universal de crentes de todas as nações e tribos, não somente uma. A gente vem em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Olha a palavra salvação aparecendo de novo aqui como uma referência clara a Jesus Cristo. Então, é importante entender o Antigo e o Novo Testamento dentro dessa perspectiva do plano universal de Deus. Isso conecta os dois testamentos. Um outro aspecto muito importante no estudo do Antigo Testamento é a gente considerar a cultura. A gente sabe que tem um gap aí enorme, um abismo enorme que separa a cultura do século XXI da cultura da antiguidade. E é muito benéfico para um estudo bíblico a gente fazer um mergulho naquela época, conhecendo a cultura.
né? Porque a Bíblia foi escrita em um contexto cultural diferente do nosso. Deus, ele escolheu comunicar as suas verdades universais, inserindo-as numa estrutura cultural particular. Então, as verdades permanentes das Escrituras devem ser entendidas primeiro à luz das circunstâncias pelas quais elas foram originalmente transmitidas. Ou seja, traduzindo, a melhor coisa que a gente pode fazer é conhecer as Escrituras no seu contexto original, conhecer a cultura, estudar os hábitos da época, a economia e assim por diante, e entendendo como a mensagem foi comunicada na sua época, a gente consegue, então, com mais propriedade, trazer o sentido dessa mensagem para os dias de hoje e aplicá-lo em nossas vidas, né? É esse cuidado que a gente deveria tomar sempre. Uma outra coisa interessante para a gente pensar no Antigo Testamento, e também, claro, no Novo, é a questão da geografia, né? Quanto mais a gente estudar os mapas, com as regiões, né? Então a gente tem aqui a divisão das tribos. Quanto mais a gente for se familiarizando, né, com essa geografia, a gente vai estudando ali o deserto, o que era o tabernáculo, e a gente vai entendendo, né, que eles viviam ali no deserto, adorando a Deus, que fazia sua morada nesse tabernáculo. E a gente vai compreendendo, na época de Jesus, como que era Israel, as diferenças, as mudanças que aconteceram, os lugares, onde ficavam as montanhas, né, onde eram os vales, por onde percorriam os rios, onde ficavam as cidades. Tudo isso vai nos ajudando e vai nos dando cada vez mais prazer quando a gente abre as Escrituras, né? As viagens missionárias de Paulo, por exemplo, o que era ali a região do Mediterrâneo, por onde ele passou, né? Paulo foi a primeira pessoa que levou o evangelho para a Europa, né? Quando ele vai lá para a Grécia, saindo da Turquia, e assim por diante, né? É, é muito especial a gente fazer um estudo desse aspecto geográfico para depois conhecer as Escrituras. Elas saltam aos nossos olhos com muito mais vida. Inclusive, eu peço a oração de vocês, porque em outubro agora, o Jorge e eu planejamos aí uma viagem lá para a Turquia, para poder conhecer as cidades lá do livro de Apocalipse, né, que fala que Jesus enviou mensagens para as igrejas. E todas essas cidades do livro de Apocalipse ficam ali na Turquia. Então, a ideia é ir para lá com um grupo, né, de estudo bíblico que vai conhecer lá da arqueologia, dos lugares, todas a Filadélfia, Tiatira, Éfeso, todas essas cidades. E eu peço suas orações para que dê tudo certo. E se for para acontecer, né, a gente não sabe com essa pandemia, mas tudo está nas mãos de Deus, né? Então é importante a gente conhecer um pouco de geografia, cultura e história, né? E aqui volto àquela ideia do contexto que eu tinha sinalizado para vocês um pouquinho mais acima. Existe um princípio importantíssimo de interpretação da, da Bíblia à luz do seu contexto. Uma escritura deve sempre ser vista no seu contexto, né, original. Existe aquele dito, né, popular que uma escritura tirada do contexto vira um pretexto. É isso aí, acho que eu vi a Eliane falando certinho. Nota 10 para você no final do curso, hein, Eli? Existe um perigo aí, né? Você pode provar qualquer coisa tirando as escrituras do contexto. Você sabe disso, né? Você já deve ter ouvido a história do homem que chegou para Deus e ele falou assim para Deus: eu vou abrir a Bíblia e eu vou apontar aqui para 3 escrituras. Não importa onde o meu dedo cair,
eu vou praticar e eu vou obedecer imediatamente essas escrituras que eu selecionei aleatoriamente. E daí então vai lá o homem. E na sua primeira tentativa, ele abre a Bíblia, não olha para ela, põe o dedo lá no meio e o dedo cai justamente na escritura que dizia: saindo dali, ele foi e se enforcou. O homem fica meio ressabiado e tal, mas ele tem mais duas escrituras, certo? E daí ele vai lá de novo, na sua segunda tentativa, o seu dedo cai na passagem que diz: vá e faça o mesmo. E daí ele vai rapidamente, na sua terceira tentativa, ele já está bem preocupado, ele põe o dedo na escritura, que cai justamente no trecho que dizia: o que você for fazer, faça depressa. Ou seja, moral da história, nós nos enforcamos quando nós tiramos as escrituras do contexto, né? Então, é por isso que a gente precisa ter todo cuidado quando você for ler versículos. Faça uma leitura do capítulo todo. Melhor ainda se você fizer uma leitura do livro todo, para que você não caia em erros de interpretação. E isso, gente, é comum, hein? Isso é muito comum ser feito. Bem, deixa eu ver aqui. Tá, vamos entrar um pouquinho aqui na questão da linha do tempo. E agora, quero convidar vocês para uma jornada e eu espero assim que quando a gente iniciar essa linha do tempo do Antigo Testamento, você tem aí essas pecinhas do quebra-cabeça que vão se formando, né, do que eu falei para vocês na última aula, que o estudo bíblico é como um quebra-cabeça, é difícil no começo, mas depois a gente vai montando as pecinhas e aquela imagem vai surgindo, vai sendo revelada para nós, né? E a ideia com essa linha do tempo é situar um pouco onde os livros, né, vão surgindo nessa narrativa do amor de Deus em busca, né, de resgatar a humanidade. Como é que isso acontece no Antigo Testamento, tá? Então eu vou começar. A gente não vai conseguir terminar essa linha do tempo. Então, a ideia é, na próxima aula, semana que vem, a gente continuar a linha do tempo até o final do Antigo Testamento. Tudo bem? Então, se a gente para pensar, no começo, no princípio de tudo, antes da criação do cosmos, o que existia? A Trindade, certo? Então, a Trindade é o próprio Deus, na sua forma do Deus Pai, do Espírito Santo, e sim, Jesus Cristo. Isso é muito inspirador pensar, que Jesus ele existia antes da criação do universo. Não só isso, o primeiro capítulo do Evangelho de João, lá no Novo Testamento, diz que Jesus não só existia, mas a própria criação só existe a partir da interferência de Jesus, né? Tem um versículo que diz que nada do que foi criado, das coisas visíveis, existem se não fosse por intermédio de Jesus Cristo. Isso é impressionante. Isso é algo que muitas vezes foge da nossa capacidade de tentar imaginar, né? Depois da Trindade, então, a gente tem o início de tudo, né? Gênesis. E esse é conhecido como um período primitivo, né? Segundo os historiadores. Por quê? Porque não dá para você datar. Os 11 primeiros livros da Bíblia não dá para datar. Eles são o que se diria livros pré-históricos, né? E Gênesis significa começos no hebraico.
A história de Gênesis começa com Deus, né? O primeiro versículo é: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, como já vimos, nós não podemos perder de vista o fato de que todos os grandes personagens da Bíblia, né, entre todos eles, Deus é identificado pelas Escrituras como o maior personagem. Então, depois da criação, o pecado entra no mundo. A crise humana é revelada, ou seja, na sua fuga de Deus e determinação de exercitar autonomia, os seres humanos ficam afastados do Criador. Contudo, a história da Bíblia é a história de Deus que tenta resgatar a sua criação do pecado. É uma longa história de amor, a história de amor do Criador por sua criatura. A Bíblia mostra até onde Deus foi capaz de ir para poder resgatar a sua criação. E já em Gênesis, lá no capítulo 3, a gente tem pistas do esforço máximo que Deus fez para nos alcançar, que se traduz na cruz de Jesus. E daí então a gente tem, a gente viu ali a queda, né, a questão do dilúvio. Ver se eu consigo voltar aqui para vocês, porque tem um detalhe aqui interessante. Muito rapidamente nós vemos, né, ali depois de Adão, a queda, a saída a quebra de laço de relacionamento com Deus, por meio de Adão, a gente vê que muito rapidamente a humanidade vai se afundando no pecado. Então Caim, filho de Adão, assassina o seu irmão Abel. O orgulho leva à criação da Torre de Babel, que é um dado que aparece aí, né? Onde Deus confunde as línguas da humanidade. A maldade aumenta ao ponto de Deus decidir destruir o mundo com um dilúvio, né? Então a gente tem esses 4 eventos, né, que marcam aí esse começo de Gênesis. E Noé, na época do dilúvio, se destaca como um sinal de esperança. Através da sua justiça, o mundo seria salvo. Depois de Noé, Deus inicia uma aliança especial com Abraão. Isso já é lá em Gênesis 12. Assim como Deus salvou o mundo por meio de Noé, agora ele abençoaria o mundo por meio de Abraão. E daí a gente vai ter o que se chama período patriarcal, né? Deus ele escolhe um homem, que é Abraão, e pede para ele deixar a sua terra natal e fazer uma jornada longa até a terra de Canaã, onde hoje é a Palestina. Ixi, gente, acabou a energia aqui, hein?